Amém. Pode sentar, queridos. Abra sua Bíblia em Efésios 6, 17. Efésios 6, 17. Efésios 6, 17. Acho que nós já estamos terminando, né? A semana que vem é a última peça da armadura de Deus. Semana que vem é a espada, é a última peça, né? E aí o sétimo fechamento é orando em todo o tempo. Tem mais 2 elos. Eu acho que eu fecho semana que vem. De repente o pastor Cláudio faz o fechamento. Vamos lá? Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito. Mas vamos falar só a parte de cima. Usem, a minha tradução diz, use o capacete da salvação. Então, queridos, no final dessa campanha, você tem que aprender a fazer a oração, tomando posse da armadura de Deus, de cor, amém? Então, no final, nós estamos orando, toda semana a gente faz oração. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Que tomar posse da armadura de Deus é muito mais do que uma oração, amém? É muito mais do que uma oração, é um estilo de vida. Em cada peça que nós estamos ministrando da armadura de Deus, a gente aprende que é muito mais que uma oração, que a gente tem que tomar algumas decisões e algumas atitudes para que a armadura de Deus faça efeito na nossa vida. Outra pergunta: um pastor, ele pode orar e falar assim, eu vou cobrir você com a armadura de Deus? Ele pode fazer isso? Não pode, nós aprendemos isso. Quem é que coloca a armadura? Sou eu que coloco a armadura de Deus sobre mim, em nome de Jesus, né? Vamos ver se vocês lembram aí, qual foi a primeira peça que nós ministramos aqui? Quem lembra? Calçai os pés com o Evangelho da Paz, que eu acredito ser um dos mais importantes, ou o mais importante, porque sem o Evangelho não existe possibilidade de tomar posse das peças da armadura de Deus. Então, calçai os pés. Qual foi o segundo? Cingir com o cinto da verdade, né? Então, o segundo é o cinto da verdade. O terceiro, a couraça da justiça, né? Normalmente a sequência é couraça da justiça. Eu acho que eu ministrei o escudo antes da couraça da justiça. Semana passada foi a couraça? Foi a couraça. E hoje nós vamos falar sobre o capacete. Vamos lá então. O capacete, ele serve para nos salvar das consequências frustrantes. O capacete protege o quê? Ele protege a nossa mente, amém? Primeiro, ele protege os nossos olhos, ele protege a nossa boca, ele protege os nossos ouvidos. Você já ouviu alguém falando assim, fulano fala demais? Quem já ouviu isso? Já ouviu esse ditado assim, ó, o peixe morre pela boca? Já ouviu? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Já viu aquela outra assim, quem te matou, caveira? Né? A língua. Já ouviu aquela assim, ó, quando morrer, o corpo vai ser levado numa caixa de fósforo e a língua numa escana. Então o capacete protege daquilo que a gente fala. E no meio do contexto de se ouvir, ver, falar, podemos trazer consequências terríveis para nós e para quem vive à nossa volta. Quantas vezes, irmãos, nós somos injustos naquilo que a gente fala? Quantas vezes nós machucamos quem amamos, porque vemos o que não era para ver, e falamos o que não era para falar, e ouvimos o que não era para ouvir? Tantos casamentos destruídos, quantos filhos arrebentados, porque um dia você falou o que não era para falar, você ouviu o que não era para ouvir. E queridos, alguém disse que os olhos são a janela
da alma. Os olhos são a janela da alma. Você não vê um texto específico dizendo assim, os olhos são a janela da alma, mas quando você lê a Bíblia, em cada contexto você entende que é isso que Deus quer dizer, que os olhos são a janela da alma. O que é alma? Alma é intelecto. O que você pensa, as suas emoções, o que você sente, a sua vontade, a consciência, é o seu livre-arbítrio, é a sua decisão final. Já viu aquela frase assim? O que os olhos não veem, o coração não sente. Sendo os olhos as janelas da alma, se entende que tudo começa por onde? Tudo começa pelos olhos. Tudo começa pelos olhos. A grande pergunta é, como eu e você estamos vendo as coisas? Como eu e você estamos reagindo àquilo que a gente vê? Como você vê a sua salvação? Você já calçou os pés com o Evangelho da Paz? Como você vê isso? Como você vê a sua igreja? Como você olha para a igreja, diante de tantas pessoas metendo pau na igreja? Como é que você vê isso? Como você vê o seu casamento? Como você vê a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, o seu trabalho, a sua diversão, as suas amizades? Como você vê esse sistema do mundo? Você lembra quando o profeta, Eliseu disse para o profeta Jeoás, segundo Reis 13:20, ele diz assim, abra as janelas e lance a flecha da vitória. Onde é, irmãos, os olhos de uma casa? Onde é? Os olhos de uma casa é as janelas. Por exemplo, só para você entender, onde é os olhos de um carro? Os faróis. Então, o que o profeta fala com o rei? Abra as janelas e lance a flecha da vitória. Fala comigo assim, toda flecha da vitória ou da derrota é lançada a partir da janela. Isso é muito forte, irmãos. Toda flecha da vitória ou da derrota é lançada a partir da janela, é a partir dos nossos olhos, da forma como a gente vê. Tudo começa pelos nossos olhos, tudo começa pelo nosso olhar. E eu vou te dar um texto básico. Sabe por que a gente está sofrendo aqui nessa terra? Porque Eva viu que não era para ver. Tudo começou no olhar de Eva. A Bíblia diz que o fruto era desejável aos olhos. Então, porque ela olhou da forma que não era para olhar, ela ferrou com a vida dela, ferrou com a minha vida e ferrou com a sua vida. Tudo começa no olhar. Você lembra do rei Davi? Um dia que era para ele estar na guerra, ele foi para onde? Ele foi para o terraço do palácio, e aí a Bíblia diz que ele viu, o que ele viu? Uma mulher se banhando. Qual era o nome dela? Batseba. E aí ele introduz o olhar para a alma dele e toma a decisão de tomá-la. O que aconteceu com ele? Olha só, ele trouxe consequências terríveis para ele, para os filhos e para a família. A Bíblia diz que a espada não saiu da casa dele. Presta atenção, irmãos. Eu não estou falando de um homem igual eu e você, comedor de arroz e feijão, não. Eu estou falando do rei Davi. Eu estou falando de um homem, é o único homem que você vê a Bíblia dizer que era homem segundo o coração de Deus. Esse homem não cuidou dos olhos dele, irmão. E por causa disso, ele trouxe consequências terríveis para ele. Ele trouxe consequências terríveis para a família dele, para os filhos dele, por causa do olhar desse homem. Porque esse homem não colocou o capacete da salvação. Ele arrebentou com a vida dele. Passou por momentos terríveis. E ele teve que conviver com um tempo de bênção e um tempo de maldição. Então eu falo assim, eu preciso cuidar dos meus olhos. Existe, irmãos, um espírito
de intimidação. Existe um espírito de intimidação que entra através dos meus olhos e vem até a minha alma e entra na minha mente, começa pelo olhar. E não é só olhar, é aquilo que você ouve também. Você lembra de Elias, o profeta? Irmãos, o homem orava e o céu se fechava. O homem orava e as chuvas vinham. Ele diz assim: conforme a minha palavra não vai chover. A Bíblia diz que Elias era homem igual eu e você. E aí a Bíblia diz que ele orou, e fala assim que ele era sujeito às mesmas fraquezas, e ele orou e os céus se fecharam. A Bíblia diz que era homem como eu e você, mas a palavra de Deus era verdade na boca dele, o que ele falava acontecia. Esse homem, ele recebeu uma retaliação de um espírito de intimidação. Isso é muito forte. Você lembra? Um homem poderoso, um homem que enfrentou um governo inteiro, um homem que enfrentou demônios, um homem que fez acontecer. Um dia, a palavra de uma mulher chamada Jezabel, um demônio, um espírito de intimidação, ela mandou avisar para ele: amanhã eu vou matar Elias. Queridos, aquilo foi um espírito de intimidação, aquilo entrou na mente dele. Ele falou assim: eu vou morrer, essa mulher vai me matar. Olha como é que o demônio é. Entrou na mente dele, e a Bíblia diz que ele fugiu. Olha só, você tem que tomar cuidado com esses espíritos de intimidação. Isso, irmãos, é igual, sabe o quê? É igual, eu falo que é espíritos similares a surfista. Surfista, ele surfa nas ondas. Os espíritos, esses espíritos intimidadores, eles surfam nas palavras, pegam ondas de palavras. Mas a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará em nome de Jesus. Então você tem que se cuidar, por causa dessas palavras que entraram na mente de Elias, através dos ouvidos dele. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Ele foi para um lugar que não era para ele ir, ele foi para um deserto que não era para ele ir, ele entrou numa caverna, ele entrou em depressão, por causa de palavras de intimidação que entraram na mente dele. Você tem que tomar cuidado com o que entra na sua mente, irmão. Pode ser uma artimanha do inferno, e você não está nem percebendo isso, querido. Você tem que tomar cuidado. Muitas vezes, irmãos, você ouve tanta coisa boa, tanta palavra profética sobre a sua vida, mas às vezes uma palavra negativa entra na sua mente e não sai. Você acorda com aquilo, se almoça com aquilo, você janta com aquilo. Uma pessoa falou um negócio, você ouviu aquilo ali, aquilo entra na sua mente. Coisa boa não entra, mas entra essas palavras negativas, essas palavras de intimidação. E se você não perceber, isso entra na sua mente e leva você para lugares que não eram para levar. Levou Elias para onde? Para uma caverna. O cara entrou em depressão, irmão. Tanto que o Senhor chega lá e fala assim: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? O que o Senhor está falando para ele? Aqui não é o seu lugar. Eu mandei você ungir, eu mandei você profetizar. Você está num lugar que não era para você estar, porque você não protegeu a sua mente, e entrou esse espírito de intimidação. Querido, você tem que tomar posse da palavra de Paulo em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tem que ser isso que ocupe a sua mente. Comece a ocupar a sua mente com coisas boas. Proteja a sua mente daquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você vê. E eu volto de novo. Sabe quem é um clássico aqui em ouvir o que não era para ouvir? Sansão, que olhou o que não era para olhar, ouviu o que não era para ouvir. Irmão, Sansão foi o homem mais forte da terra. Eu falei aqui esses dias, ele matou 1000 inimigos aí com a queixada de jumento. Um cara que colocava armadura, um cara que o diabo olhava assim, tinha medo dele. Mas um dia ele se esqueceu de colocar o capacete. E aí, queridos, ele viu Dalila com as janelas da alma
se emocionou, teve vontade e tomou a decisão. Ele viu ela, apaixonou. O pai dele falou assim: menino, você é doido, menino, não se envolve com essa mulher não, menino, sai disso. Mas ele falou assim: estou querendo ela, apaixonei, porque ele viu quem não era para ouvir. Apaixonou, entrou no coração dele. Coração aqui não é músculo, isso é uma fonte das emoções. E aí ele estava tão apaixonado por ela, lembra? Que ela começou a ficar perguntando qual o segredo, qual o seu segredo, e foi entrando, e ela desvendou o coração dele. A Bíblia diz que ela desvendou o coração dele, ele não suportou. Todo dia, coração aqui é aqui, irmão, não é aqui não, é aqui. E aí, ele falou para ela, a boca falou o que não era para falar, falou com quem não era para falar. O que aconteceu com ele? Perdeu a presença de Deus. Você lembra que eu falei, quando ela corta os cabelos dele, e ele se levanta: eu vou destruir como eu faço. Sempre, e aí, a Bíblia diz, não sabia ele que o Senhor não era mais com ele. Quando você não protege a sua mente, você pode correr o risco de achar que Deus está com você, e Ele não vai estar. O diabo pode trazer um espírito de engano, para você achar que está, e não está. Ele achou que estava, mas não estava. Prenderam Sansão. Qual foi a primeira coisa que fizeram com Sansão? Vazaram os olhos dele. Olha só como é que isso é forte. Vazaram os olhos dele. Ele foi humilhado, irmãos. Ele teve morte prematura. E Sansão ficou preso. E olha como isso é forte. Quando Sansão vai fazer uma oração, o que ele pede para Deus? Senhor, me dá forças, pelo menos mais uma vez, para que eu me vingue dos meus olhos. Para que eu me vingue dos meus olhos. Se você perder a visão, o que você faz? Irmãos, eu acho que uma das piores coisas é a nossa visão, se a gente perder. Eu orei para uma menina ontem, que ela tem uma doença rara, ela enxerga normal, ela é nova, tem 30 anos. Sabe o que o médico falou para ela? A sua doença não tem cura, é só um milagre de Deus. De uma hora para outra você pode ficar cega. Olha só, do nada você pode ficar cega. E eu orei por ela. Porque, querido, o que a gente faz se a gente perder a visão? Uma pessoa que não tem visão, ela não consegue se direcionar, ela não sabe onde pisa, ela cai no buraco, ela se machuca, sabe por quê? Porque ela não sabe onde olha, ela não vê a luz, ela vê a escuridão. Uma pessoa que não tem um capacete da salvação, ele não vê, ele não enxerga, ele toma decisões que não era para tomar, ele vai para lugares que não era para ir, irmãos, ele cai no buraco, ele se machuca. Você lembra de Bartimeu? Quando Bartimeu ele fez aquela oração a Deus, Bartimeu era o que? Era cego. E qual foi a oração que ele fez com o Senhor? Falou assim: o que você quer que eu te faça? O que ele falou? Que eu volte a ver. Que eu volte a ver. Possivelmente, esse moço ele enxergava antes, mas possivelmente, o que ele fez? Ele não protegeu os olhos dele, e ele foi tomado pela escuridão, que tirou tudo que ele tinha, e o levou para a beira do caminho, tornando um homem sem dinheiro e sem destino. Talvez você está aqui, você pode ser como Bartimeu, tomar prejuízo. Quem sabe você está aqui, você está tomando prejuízo. Esse homem perdeu tudo, prejuízo material. Quem sabe você está aqui, você está tomando prejuízo material, você não consegue ver, você não consegue enxergar. Quem sabe você está aqui, você está tomando prejuízo espiritual. Quem sabe você está aqui, você está tomando um prejuízo emocional. Quem sabe você está aqui e você já se tornou alguém frustrado, porque você não cuidou dos seus olhos, da sua boca. Você não cuida, irmão, você tem que cuidar da sua mente. Tem um ditado que diz que mente vazia é o quê? É o quê?
oficina de Satanás. Como, irmãos? Como a gente protege a nossa mente? Como que a gente coloca o capacete da salvação? Você tem que usar os seus olhos, irmãos, para começar a ler a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, não anda na escuridão. Você tem que começar, irmãos, ler a palavra de Deus, usar os seus olhos para aquilo que é bênção, para aquilo que é de Deus. E outra coisa, comece a ler a palavra de Deus com a sua boca. Comece a ler a palavra de Deus para que você ouça aquilo que você está falando. Ouça Deus falar com você através da palavra dele, em nome de Jesus, irmão. Querido, você tem que começar a profetizar isso. Em nome de Jesus. O Salmos 28:7 diz assim: que o Senhor é a minha força e o meu escudo. Quando o diabo vinha atacar a sua mente, diga: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo. O que é força? É aquilo que é uma ação que te leva para algum lugar. Queridos, a sua força não é o seu trabalho, a sua força não é o seu marido, não é a sua esposa, a sua força não é o seu dinheiro, a sua força não é a sua vida emocional, a sua força é Deus que tem que mover você e eu. Você tem que começar a declarar isso, colocar isso na sua mente, irmãos. O salmista diz que a voz do Senhor faz tremer o deserto, independente do que você esteja passando. A Bíblia está dizendo que a voz do Senhor faz tremer o deserto. Ele vai tremer o deserto que você está passando. O Senhor é a minha força, o Senhor é a sua força. Você tem que tomar posse dessa palavra, irmãos, em nome de Jesus. O diabo vai o tempo todo usar ciladas contra você, palavras de intimidação, mas você tem que tomar posse e colocar na sua mente a palavra de Deus, as verdades de Deus. Eu gosto muito do Salmos 27:10, ele diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Quem sabe você está aqui, você foi abandonado pelo seu pai, você foi abandonado pela sua mãe, você foi abandonado pelo seu marido, você foi abandonado pela sua esposa, você ouviu uma palavra negativa, você foi rejeitado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se seu pai, se a sua mãe, independente de quem seja, pai e mãe é maior autoridade sobre nós, é o que mais causa dor em nós, mas ele está dizendo: mesmo que eles te abandone, eu, Senhor, te acolherei, em nome de Jesus, querido. Essa palavra que você tem que tomar posse sobre a sua vida e começar a declarar isso em nome de Jesus. Ele diz assim: olha, essa palavra você tem que tomar. O Senhor é a minha rocha. Fala assim comigo: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha. Salmos 40, o que ele diz? O 1 e o 2, ele diz assim: o Senhor tirou os meus pés da lama e firmou os meus pés na rocha. Você tem que crer isso. Ele é a sua rocha. Pode vir o que for, você não vai ser abalado, porque Ele é a sua rocha. E Ele completa: Ele é a minha salvação. Não importa o que se levantou para prender você, pode ser um problema emocional, espiritual, financeiro, físico, o Senhor é o meu libertador. Ele te liberta, Ele quebra cadeias, Ele quebra correntes. Você tem que crer isso. Comece a colocar palavras proféticas, palavra de Deus sobre a sua vida. Você precisa proteger a sua mente, irmão, em nome de Jesus. Você precisa proteger os seus ouvidos daquilo que você ouve, a sua boca daquilo que você fala. Comece a falar coisa boa, comece a abençoar, comece a declarar. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa sobre um menino que saiu das drogas. Ah, pastor, daqui a pouco volta de novo. Eu vou assim: só que você calar a boca já ajuda. Vai voltar nada, vai ser liberto, vai transformar no homem de Deus, vai ser bênção.
Começa a abençoar. A gente fala tantas palavras negativas. Ah, você não vai dar em nada. Ah, você é burro. Ah, você é isso. Ah, você é preguiçoso. Irmãos, tire essa palavra da sua boca. Comece a falar palavras abençoadoras. Ah, pastor, mas eu ouvi uma palavra dessa e entrou no meu coração. Querido, o Senhor liberta você. O Senhor é aquele que te abençoa. O Senhor é aquele que a palavra diz que Ele joga por terra toda palavra de maldição. Não importa quem te amaldiçoou, não importa quem lançou uma palavra contrária sobre a sua vida, o que importa é a palavra de Deus sobre você. Já estou dando spoiler da palavra de semana que vem. Querido, isso é tão forte. O texto diz que a gente tem que tomar a armadura de Deus para se proteger das ciladas do diabo. E a Normi falou uma coisa, é verdade. Onde é que o diabo ataca? Ele ataca onde? Na nossa mente. Se você perdeu o controle emocional, você perdeu tudo. Então você toma a armadura de Deus, para que no dia que vier a tentação, a provação, o dia mau, você permanece o quê? Inabalável. Inabalável. E eu falei aqui, pior do que o problema são as consequências, porque isso entra na nossa mente e tira a nossa base, tira a nossa estrutura. A gente acha que não vai melhorar, a gente que não acha que vai para frente. Queridos, repreende na sua vida, comece a profetizar palavras de vitórias na sua vida. Ele vai lançar seta, ele vai lançar cilada sobre você. Você já reparou que você vai na igreja hoje, você quase não vê mais gente endemoniada? Já percebeu isso, pastor? Antigamente, a gente via mais gente endemoniada, não via? Hoje você não vê, é poucas vezes que você vê. Por quê? Porque o diabo mudou de estratégia. Ele não controla mais corpos, ele controla mentes. Entendeu? E eu te dou um exemplo aqui, ó. Lembra de Judas? A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, ele saiu endemoniado e ele vendeu Jesus. O Judas mudou a voz, o Judas caiu no chão, não fez nada disso. Ele saiu normal, mas ele estava endemoniado. Tem muita gente endemoniada. Tem muita gente que o diabo já controlou a mente dele, a palavra não entra, entra aqui e sai, irmão. A gente tem que começar a orar Jesus. Às vezes você começa a orar Jesus, salva fulano, salva, Senhor, desbloqueia a mente dele, toda seta lançada na mente dele, que caia por terra, em nome de Jesus. Queridos, o diabo já entendeu que se ele controlar a nossa mente, ele controla as nossas atitudes. Mas queridos, você está aqui nessa tarde para tomar posse de toda a armadura de Deus. Tem que colocar o capacete da salvação e dizer: Senhor, controla a minha mente, que a minha mente esteja cativa no Senhor, em nome de Jesus. Peça ao Senhor. Queridos, nós somos guerreiros, e você e eu só vamos vencer se nós colocarmos toda a armadura de Deus. Davi está sempre preparado como um guerreiro, e ele diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. O que ele está dizendo? A minha mente não está naquilo que está à minha volta, a minha mente está no Senhor. Não é o meu arco, nem a minha espada que me dá a vitória, mas a minha vitória vem do Senhor. Ele não está dizendo de coisas naturais, mas ele está dizendo de uma armadura espiritual, irmão. Em nome de Jesus, fique de pé, queridos, e nós queremos orar por você, em nome de Jesus. Queremos profetizar a sua mente do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia!
Em nome, queridos obreiros aqui com óleo, nós queremos ungir a sua mente, queremos ungir os seus ouvidos, ungir os seus olhos, ungir a sua boca e profetizar que a sua mente é do Senhor. Toda palavra de maldição, toda seta do diabo, toda palavra de intimidação, nessa tarde está batendo em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Eu queria que você começasse adorando o Senhor. Você vai focar em Deus, você vai focar no Senhor. A sua mente é do Senhor, os seus olhos pertencem ao Senhor, a sua boca pertence ao Senhor, os seus ouvidos pertencem ao Senhor. E nessa tarde você vai sair daqui protegendo a sua mente, irmão, em nome de Jesus. Você vai ver aquilo que você tem que ver, você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir, você vai falar aquilo que você tem que falar, em nome de Jesus. Toda palavra negativa, toda palavra contrária, toda palavra de maldição, em nome de Jesus, nessa tarde está caindo por terra. Eu quero profetizar e declarar, em nome de Jesus, tudo que for verdadeiro, Senhor, tudo que for nobre, tudo que for correto, puro, amável, é isso que vai ocupar a minha mente, a nossa mente, em nome de Jesus. Quem sabe você está aqui hoje, você está se sentindo desprotegido, em nome de Jesus. Eu gosto quando o salmista ele diz assim: Senhor, proteja os meus, me proteja como a menina dos teus olhos. Querido, a gente deixa a pessoa tocar a gente, eu converso botando a mão no outro, na pessoa, mas a gente não deixa ninguém colocar a mão nos nossos olhos. Porque a coisa que a gente tem de mais importante é a menina dos olhos, porque sem ela a gente não enxerga, a gente protege os nossos olhos. Então você tem que orar e dizer: Senhor, protege-me, como o Senhor protege a menina dos olhos, aleluia. É o Senhor que te protege, é o Senhor que te guarda, irmão. A palavra de Deus é uma palavra que diz que nele você pode, é Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te dá vitória. E toda palavra lançada contra a sua vida nessa tarde está caindo por terra em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Eu tenho um Deus, diga, declare isso, que não vai deixar. Profetize agora, palavras, entre na sua mente essa palavra, entre na sua mente agora. Desespero me tomar. Coloca aí, abençoado, essa canção. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda Meu Deus, está é forte. na palma de tuas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem. Diga, pela manhã. profetize agora, em nome de Jesus. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria declare, ela vem. profetize agora, manhã. em nome de Eu creio, Jesus, em nome de Jesus, creio. seja sarado, seja curado, seja liberto em nome de Ainda Jesus. que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Presta atenção no que eu vou te falar. Você tem que colocar na sua mente a palavra de Deus, amém? O que é essa canção? Essa canção é um texto bíblico, que é a palavra de Deus. Ela diz o quê? Que o choro dura uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Tem muita gente frustrada com essa música. Sabe por quê? Que você fala assim: ó, eu dormi chorando e acordei e a alegria não veio. Então, entenda o texto bíblico.
3 coisas se aprende aqui. Primeira coisa que se aprende. A nossa vida, ela é feita de vitórias e de lutas, de alegria e de choro. Não tem como ter uma coisa só. Tem dia que a gente está chorando, tem dia que a gente está se alegrando, amém? Agora, quando ele diz que o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer, ele não está dizendo que quando chegar no outro dia, você se livrou do problema. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Que no outro dia, em meio às suas lutas, em meio aos seus problemas, você vai se alegrar. Vai se alegrar, sabe por quê? Porque quando você calçou os pés com o Evangelho da paz, o Evangelho traz alegria. Em meio à luta você vai se alegrar, você não vai perder o controle, porque você sabe que o Senhor é com você. Outra coisa, querido, toma uma posse dessa palavra aqui. O choro dura o quê? Uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que ele está dizendo? Que o choro tem tempo e dia para acabar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você está debaixo de uma promessa de Deus. O choro vai passar, a alegria vai prevalecer sobre a sua vida, aleluia. Diga, declare, profetize. A figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Diga! Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ei. Aleluia! Arabaxei. Diga assim: no Senhor eu não sou simplesmente vitorioso, eu sou mais que vencedor. Diga assim: o choro na minha vida tem dia e hora para acabar. Eu estou debaixo de uma promessa, e é isso que vai me mover. Em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, você tem que sair daqui de cabeça erguida, crendo nas promessas de Deus, querido, com a mente no Senhor, com a mente na sua vitória. Ei, você não vai confiar mais nas circunstâncias, você não vai confiar mais naquilo que está à sua volta. Isso é importante, mas eu quero dizer para você que a sua vitória vem do Senhor, em nome de Jesus. Toda palavra lançada sobre a sua vida, toda palavra de intimidação nessa tarde está caindo por terra. Eu queria que os obreiros começassem a andar e tocar nas pessoas. O Senhor falou comigo aqui, e começa a dizer assim: toda palavra de intimidação, toda palavra que em algum momento, quando você era criança, hoje, ontem, não sei, uma palavra de intimidação que tirou a sua paz, tirou a sua alegria, trouxe frustração para você. Todo espírito de intimidação, toda a cilada do inferno agora, cai por terra agora, cai por terra agora. Comece a declarar: todo espírito de intimidação, cai agora, seja liberta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arabaxei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare, profetize, vai, vai. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto. Diga: eu me alegrarei no Senhor. Todo espírito contrário, sopra, Senhor, sobre a tua alegria, sopra a sua paz. Todavia eu me alegrarei. Alarabaxere, cantarabaxere, alarabaxei. Oh, aleluia.
Comece a profetizar coisa boa na sua vida, irmão. Lembre da sua luta, lembre do seu problema, lembre do espírito de intimidação. Diga: Senhor, eu rejeito essa palavra. Eu profetizo toda doença. Diga assim: enfermidade, vai embora. Enfermidade, vai embora. Eu renuncio à palavra dos médicos. O Senhor é o médico dos médicos. A última palavra vem dele. Ele levou na cruz as nossas enfermidades. Comece a profetizar cura na sua vida. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Diga: semente, seja sarada, seja curada em nome de Jesus. Diga: Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, que eu seja sarado, que eu seja renovado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que os obreiros agora estivessem ungindo as mãos, unge as mãos de cada pessoa, e você vai ungir a sua boca. E você vai dizer: Senhor, toda seta do inferno, eu quebro agora. Você vai ungir sua boca e vai dizer: Senhor, na minha boca só vai sair palavras de bênção, palavras de vitória em nome de Jesus. Fala assim: toda palavra de murmuração, toda palavra contrária, em nome de Jesus. Fala: Senhor, põe guardas na minha boca em nome de Jesus. Você vai ungir a sua boca. Você vai ungir os seus olhos. Senhor, eu vou ver aquilo que o Senhor quer que eu veja, Senhor. Eu não vou ver derrota, eu vou ver vitória. Eu verei a glória do Senhor. Diga assim: eu direi como salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E você vai dizer: Senhor, os meus olhos olharão para o Senhor, porque é do Senhor que vem a minha vitória. Protege os meus olhos, Senhor, daquilo que eu vejo. Diga: protege os meus ouvidos, unge os seus ouvidos, protege os meus ouvidos contra aquilo que eu ouço. Diga: toda palavra contrária, toda palavra de maldição, cai por terra, não vai entrar na minha mente, porque a minha mente é cativa do Senhor, está cativa no Senhor. Aleluia! Alarabaxere canta, arabaxere canta, arabaxere, alarabaxai, arabaxei. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Diga: eu sou do Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Eu sou tua casa. Comece a declarar, comece a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aleluia! Muda as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas, teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Diga: ele sara minha alma. Nessa noite o Senhor está sarando. Nessa tarde você está sendo curado. Diga: eu tomo posse da cura do Senhor. Querido, você está no melhor lugar. Você está na casa de Deus, a igreja do Senhor, a casa de Deus, ainda é o lugar mais parecido com o céu que existe. Aqui você entra doente, sai curado. Aqui você entra triste, sai alegre. Aqui você chega deprimido e toda depressão vai embora. Aqui você chega preso e sai liberto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arabaxei, arabaxai. Aleluia! Toda artimanha, toda seta do inferno, vai embora agora. Toda obra de macumbaria, toda palavra contrária, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bata em retirada, bata em retirada, bata em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muda as coisas de lugar.
lugar. Eu sou Diga. tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Ei! Diga! Muda as coisas, o teu perdão é completo. Vai! Teu perdão é completo, ele sara minha alma. Seja sarado! Seja sarada nessa tarde! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! O teu perdão é completo, ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Aleluia! Arabaxere canta. Você vai tomar posse da armadura de Deus, amém? Aleluia. Então vamos orar. Diga, Senhor Jesus, nessa tarde eu calço os meus pés com o evangelho da paz. Diga assim: o evangelho é boa nova, de grande alegria. Nada vai tirar minha alegria. O evangelho traz paz. Nada vai tirar a minha paz. Eu não desviarei nem para a esquerda, nem para a direita. Eu não vou retroceder. Eu vou para frente e eu vou vencer. Diga assim: eu tomo posse do cinto da verdade. Diga assim: toda mentira do inferno sobre a minha vida, sobre a minha casa, toda mentira do inferno lançada contra mim em palavras de intimidação, cai por terra agora, porque eu estou com o cinto da verdade, e é a verdade de Deus que vai prevalecer na minha vida, aleluia. Diga assim: eu tomo posse do escudo da fé. Fala assim: toda seta do inferno, tudo que foi lançado contra mim, em nome de Jesus, cai por terra. Fala assim: eu não preciso ver para crer, eu creio para ver, aleluia. Aplauda o Senhor. Você não precisa ver para crer, você tem que crer para ver. Você tem o escudo da fé na sua mão. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, aleluia. Fala assim: eu tomo posse do capacete da salvação. Fala assim: a minha mente pertence ao Senhor. Diga assim: protege os meus olhos, Senhor, daquilo que eu vejo. Protege a minha boca daquilo que eu falo, e os meus ouvidos daquilo que eu ouço. Diga assim: a minha mente está cativa no Senhor. Eu tomo posse da espada do Espírito, que é a tua palavra. E a tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mesmo em meio à luta, eu me alegrarei. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas a alegria do Senhor vai prevalecer na minha vida. Estende a mão para sua casa, onde ela estiver. Fala assim: a alegria do Senhor vai prevalecer na minha casa. Diga: eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo paz na minha casa. Senhor, visita a minha casa com paz. Senhor, visita a minha casa com alegria. Visita a minha casa com prosperidade. Visita a minha casa com renovo. Diga assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim: amém e amém. Aplauda o Senhor, querido.